Bom dia, espero que tudo esteja bem. Nesta ocasião, vamos assistir este Direito de Notícias em português. Então, comecemos. Dificuldade de concentração, problemas de memória e ansiedade. Sintomas que podem estar associados ao tecnoestresse, uma doença moderna causada pela incapacidade de lidar com a tecnologia de forma saudável. O uso das telas muitas vezes estimula a liberação de dopamina, neurotransmissor que está ligado à memória, à motivação e ao sistema de recompensa. Quando há o uso excessivo dessas tecnologias, o impacto pode ser negativo, gerando estresse. Essa irritabilidade, ficar ali ansioso para fazer as coisas ou querendo resolver rápido para ficar livre logo. Mas é claro que não dá para desligar completamente das telas, ainda mais para quem trabalha todos os dias com isso. Essa é uma empresa de tecnologia. E por aqui foram criadas estratégias para diminuir o estresse dos funcionários. 2 vezes na semana, para tudo, desliga o computador, aulas de pilates e funcional no meio do expediente. Rola também, às vezes, um churrasco, para dar mais leveza à rotina. Ter esse ambiente diferenciado para o trabalho faz com que eles venham até nós e queiram estar aqui. E isso aumenta a produtividade da empresa. Por trabalhar diariamente na frente do computador, o Diego já notou problemas de ansiedade. Para ele, a hora da pausa é essencial para o melhor resultado na vida pessoal e profissional. Isso ajuda a gente sair dessa tensão no dia a dia e conhecer um pouco mais os colegas de trabalho na vida pessoal, o que cada um gosta de fazer. Então isso ajuda muito a quebrar essa barreira aí da tensão do dia todo. O segredo é saber identificar excessos e encontrar o equilíbrio. Seleciona qual que é a prioridade para você naquele momento e trabalhar o seu ciclo de descanso. Araraquara, no interior de São Paulo, anunciou o colapso técnico dos hospitais da cidade. Araraquara atingiu 100% da capacidade de atendimento de pacientes com coronavírus e está em lockdown desde o começo da semana. O aumento do número de casos de coronavírus levou o governo paulista a oferecer um valor extra ao município. A verba de R$1,5 milhão deve ser destinada à abertura de leitos. A campanha de vacinação foi interrompida em várias cidades brasileiras e o problema é que o primeiro lote de vacinas não foi suficiente para seguir com o cronograma. Os idosos com 83 anos ou mais que chegaram aos locais de vacinação já não encontraram mais as equipes de imunização em Salvador, na Bahia. O fim do estoque de vacinas foi confirmado pelo secretário municipal da Saúde. A capital baiana só tem estoque para garantir a segunda dose de quem já foi vacinado. A orientação é que as pessoas aguardem a divulgação das novas doses em casa. Segundo a Prefeitura de Salvador, uma nova remessa deve ser enviada pelo Ministério da Saúde depois do dia 23 de fevereiro, que é quando deve se receber um novo lote no Instituto Butantan. A partir de hoje, a vacinação também vai ser suspensa no Rio de Janeiro, até a chegada de novas doses. Já em Florianópolis, o estoque não dura até o final dessa semana. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, as doses do imunizante acabaram no último final de semana e não há previsão de chegada de um novo lote. Em todas essas capitais, apenas a aplicação da segunda dose está assegurada. Mesma situação de várias cidades do Paraná, que já estão sem doses da vacina contra o coronavírus ou com elas acabando. Com mais de 90% dos idosos acima dos 85 anos vacinados, a situação mais confortável é a de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas na região metropolitana, algumas cidades como Guaíba e Cachoeirinha também interromperam a vacinação, à espera de novas doses. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi diagnosticado com Covid-19. Segundo a assessoria do Ministério, ele teve febre e deve ficar em isolamento em Brasília. Salles é o 15º ministro do governo a contrair a doença. E o governo de São Paulo atualiza agora as medidas de combate ao coronavírus. Então, vamos acompanhar ao vivo. Desenvolvimento regional. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19 e Regiane de Paula, coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo. Hoje também
boas notícias. Eu queria destacar essas boas notícias porque elas são boas notícias para São Paulo e para o Brasil. Primeira boa notícia para os brasileiros. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan vai antecipar a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Inicialmente prevista para o final de setembro deste ano, a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan, estas doses serão entregues até o final do mês de agosto. Portanto, 54 milhões de novas doses da vacina do Butantan serão entregues aos brasileiros para o Programa Nacional de Imunização com a vacina do Butantan. O Instituto Butantan está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados e finais de semana, para produzir as vacinas que estão imunizando os brasileiros. Quero mencionar aqui que 9 em cada 10 brasileiros, neste momento, estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Repito, 9 em cada 10 brasileiros, neste momento, estão sendo vacinados com a vacina do Butantan e nós agora conseguimos, graças ao trabalho do Butantan, dos técnicos e cientistas, antecipar em um mês a entrega das vacinas para o Ministério da Saúde. Mas quero registrar também que o Ministério da Saúde precisa viabilizar mais vacinas. Não apenas a vacina do Butantan, são 100 milhões de doses, 46 milhões nessa primeira etapa até abril, mais 54 milhões até o final do mês de agosto. 100 milhões de doses, mas o Brasil precisa de mais vacinas. Então faço aqui um apelo como governador do Estado de São Paulo para que o Ministério da Saúde viabilize mais vacinas e disponibilize vacinas para todos os governos estaduais para que possam imunizar a população dos seus estados através dos seus municípios. É inaceitável que tenhamos capitais, cidades que não têm mais vacina e alguns estados que estão na fase final de disponibilidade de vacinas. Repito, o Brasil precisa de mais vacinas. Hoje nós teremos às 15 horas uma reunião com o ministro da Saúde, com todos os governadores participando, quórum confirmado, todos os 27 governadores estarão participando. Em nome do governo de São Paulo, participará Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário do governo do estado de São Paulo. Todos confirmados sob a coordenação neste tema da saúde do governador do estado do Piauí, governador Wellington Dias, que nos representará nas reivindicações que apresentará ao ministro Eduardo Pazuello na tarde de hoje. Vacinação em São Paulo cria força-tarefa para acelerar a entrega de doses da vacina do Butantan para todo o Brasil. É um outro fato positivo e vocês vão compreender o porquê. O Instituto Butantan duplicou o número de profissionais no Butantan que cuidam especificamente do programa de invase na fábrica da vacina aqui no bairro do Butantan, em São Paulo, de 150 para 300 profissionais. 300 profissionais, todos eles treinados e capacitados para esta finalidade. O Departamento de Qualidade da Vacina do Butantan, repito, está trabalhando praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana para aumentar a rapidez da produção e entrega das doses da vacina do Butantan. O Butantan vai entregar a partir da próxima terça-feira, repito, a partir da próxima terça-feira, um total de 3.400.000 doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Portanto, terça-feira, dia 23, mais 3.400.000 doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Uma média de 426 mil doses por dia, ou seja, 17 mil doses por hora da vacina do Butantan. E a nossa orientação ao professor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, é agilizar todos os processos para permitir que as vacinas cheguem o mais rapidamente possível aos brasileiros. Lembrando que as vacinas são entregues aqui em São Paulo, no depósito central do Ministério da Saúde, e cabe ao Ministério da Saúde proceder à distribuição das vacinas a todos os demais estados do país. E o que nós esperamos,
Desejamos é que o Ministério da Saúde haja também com eficiência e rapidez na logística para que as vacinas cheguem o mais rapidamente possível aos estados, às cidades e principalmente no braço dos brasileiros. Terceira boa notícia. E eu fico muito feliz de poder oferecer aqui boas notícias aos brasileiros, principalmente no tema da vacina. A vacina que salva, a vacina que protege. Todos nós temos que priorizar a vacina. Esse é o momento de salvar os brasileiros para, protegendo vidas, recuperar a economia e a normalidade das nossas vidas. A terceira boa notícia é o estudo clínico da vacinação que o governo de São Paulo iniciou hoje na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. É um teste inédito de vacinação em massa. É o primeiro local do mundo a ter uma vacinação em massa completa para vacinar toda uma população. Repito, é o primeiro teste com esta circunstância de vacinação em massa feito no mundo pelo Instituto Butantan, que completa esta semana 120 anos de existência. Não poderia ter forma melhor de celebrar os seus 120 anos oferecendo clinicamente e cientificamente um programa de imunização como esse, que vai imunizar cerca de 30 mil moradores de Serrana, no interior de São Paulo, e fará isso com as 2 doses da vacina. Quero deixar claro que estas doses são 60 mil doses, 30 mil mais 30 mil, não comprometem nenhuma vacina programada para o Ministério da Saúde, ou seja, 100 milhões de doses previstas para entrega ao Ministério da Saúde. E entregaremos 100 milhões de doses até agora até agosto deste ano, não estão comprometidos. Faremos a entrega de 100 milhões de doses e estamos utilizando 60 mil doses extras para fazer esse programa de imunização em Serrana. Com a eficácia e a segurança da vacina do Butantan já comprovados, o estudo agora vai verificar o controle da disseminação do vírus e a redução de contágio. Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falará sobre os 3 temas e a importância para a ciência de São Paulo, do Brasil e do mundo desta iniciativa que começou hoje pela manhã em Serrana, região de Ribeirão Preto, onde estive ao lado do Dr. Dimas Covas, do Jean Gorenstein, da Regiane de Paula, iniciando a vacinação da população. Quarta boa notícia, desta feita na educação, tão importante para os nossos filhos, para as crianças e adolescentes em São Paulo e no Brasil. Começa hoje o programa Psicólogos da Educação. A partir de hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro, 1.000 psicólogos começam a trabalhar e estão à disposição de alunos, professores da rede estadual de ensino. São 5.100 escolas no estado de São Paulo com atendimento por esses 1.000 profissionais da psicologia. O atendimento será feito de maneira virtual e presencial e o objetivo é contribuir para a melhoria da convivência e do ambiente escolar. Todas as escolas da rede estadual serão beneficiadas. Todas, repito, nenhuma escola ficará de fora deste programa Psicólogos da Educação. Cada escola terá à sua disposição um número de horas e o secretário Rocieli Soares dará maiores detalhes para que um psicólogo possa estar presencialmente ou virtualmente. Quanto mais rápido for a alternativa e mais eficiente, o próprio psicólogo vai utilizar essa alternativa em conjunto com a direção da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E os detalhes serão dados daqui a pouco por Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Quinta notícia, é a semana epidemiológica, também uma boa notícia. Vocês vão ver que os índices estão melhorando e nós precisamos trabalhar e contar com a cooperação da população para que continuem melhorando e por isso o apelo para que as pessoas não se aglomerem em hipótese alguma. Aglomeração significa risco principalmente jovens que levam vírus para suas casas, para os seus pais, para os seus avós e, infelizmente, disseminando o vírus, nós continuaremos a ter a presença do vírus em escala elevada. Mas até aqui, neste momento, repito, estamos com índices melhores.
E o Dr. Jean Gorenstein falará também sobre a nova lei que já está em vigor aqui no estado de São Paulo, determinando multa de R$100 mil para aquele que furar a fila da vacina, seja quem for. Seja médico, seja político, seja empresário, seja pessoa importante, famosa ou não, não importa. A lei é para todos e a fila da vacina deve ser respeitada por todos em São Paulo. Havendo denúncia e constatando-se o fura-fila, ele será multado em R$100 mil e aquele que facilitou a obtenção da vacina será igualmente advertido e multado. Vamos então pela ordem, começando com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, para tratar dos 3 bons assuntos. Ouvimos então o governador de São Paulo, João Dória, destacando aí que quem furar a fila vai ser multado, multa pesada de R$100 mil. E a vacinação contra a Covid-19 vai ser debatida hoje entre governadores e o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. O principal pedido dos governadores é por um cronograma detalhado de distribuição das vacinas. Muitas cidades já enfrentam a falta do imunizante. Eles também vão cobrar verba federal para bancar a reabilitação de até 15 mil leitos de UTI, a liberação de vacinas em até 72 horas e a requisição administrativa de medicamentos e insumos. Quem também cobra um cronograma com metas de vacinação é a Frente Nacional de Prefeitos. Enquanto o Ministério da Saúde, estados e prefeituras aguardam as vacinas para continuar a imunização, o Brasil registra há quase um mês uma média de mais de 1.000 mortes por dia. O índice se aproxima aos números de julho e agosto do ano passado, no auge da pandemia. O Ministério da Saúde informou que até o momento foram enviados 11 milhões e 100 mil doses aos estados e que não há estoque de vacinas. Existe a previsão de chegada de 9 milhões de doses da Coronavac do Butantan e 4 milhões da vacina de Oxford ainda em fevereiro, mas sem uma data definida. O Ministério da Saúde também assinou contrato com o Butantan para a produção de mais 54 milhões de doses da Coronavac. O total passa a ser de 100 milhões de doses para distribuição até setembro. E ainda esta semana, o governo pretende assinar a compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik e mais 20 milhões da indiana Covaxin. Olha, de acordo com o blog da jornalista Cristina Lemos, no portal R7, o governo prevê obter mais de 400 milhões de doses até dezembro. Olha, no total serão 454 milhões e 900 mil doses de vários fabricantes até o fim do ano. Além das vacinas citadas na reportagem, o Ministério da Saúde inclui também imunizantes da Bharat BioNTech da Índia. São várias remessas todos os meses até o fim do ano, com doses importadas, além das que serão produzidas aqui no Brasil. E os estados brasileiros querem vacinar pessoas fora do grupo de risco a partir de maio. Uma comitiva brasileira vai a Israel conhecer o spray nasal que está sendo desenvolvido para o tratamento contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro está muito esperançoso e informou numa rede social que vai enviar a comitiva ao Centro Médico de Tel Aviv, onde o produto está sendo testado. Bolsonaro informou que o Brasil deve participar da próxima etapa de testes do produto, que está na fase 3. Acrescentou que a Anvisa está ciente da intenção do spray ser testado aqui no Brasil. Uma informação publicada no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial indica que o spray foi aplicado em 30 pacientes com Covid, nenhum em estado grave, e todos se recuperaram. O período de recuperação variou de 3 a 5 dias. Os cientistas ainda tentam descobrir se a Covid-19 deixa sequelas permanentes no cérebro. Uma pesquisa do Instituto do Coração de São Paulo revela que 8 em cada 10 pacientes apresentam alterações graves depois da fase aguda da Covid, como perda de memória, delírios e comportamentos violentos. Jair está internado num hospital de Manaus e a angústia da família já dura um mês. Primeiro foi o comprometimento dos pulmões, logo que ele pegou Covid-19. Agora é o quadro neurológico do mecânico que assusta. Delírios, comportamentos violentos, pensamentos não conexos. 2 dias foram crises assim muito fortes que ele precisou ser realmente imobilizado
no leito para ele não quebrar, porque ele estava quebrando, as coisas batendo, agredindo. Surtos parecidos deixaram a mulher de Ivo assustada. No caso dela, o drama é maior pela distância. O marido está internado em um hospital psiquiátrico em Florianópolis, bem longe de Iranduba, no Amazonas, onde eles moram. O operador de máquinas pegou Covid numa viagem a trabalho e 8 dias depois dos primeiros sintomas passou a ter alucinações. Tem que ser estudado, né? Porque o dele mesmo foi o surto psicótico pós-Covid. Nem Jair, nem Ivo têm previsão de alta. E mesmo depois de deixarem os hospitais, vão precisar de acompanhamento neurológico. São 2 novos casos que revelam a capacidade da Covid-19 em provocar disfunções no cérebro. Por ser uma doença nova, os especialistas ainda não sabem responder se há risco de sequelas permanentes. Entre as instituições de pesquisa que estudam esses distúrbios, está o Instituto do Coração, aqui em São Paulo. De cada 10 pacientes acompanhados pelos médicos do INCOR, 8 tiveram disfunções cognitivas após a infecção provocada pela Covid-19. Falhas de atenção, na memória e em outras funções cerebrais foram descobertas mesmo após a recuperação em 185 pessoas submetidas ao estudo. Se uma ou outra região é prejudicada, uma região é danificada, essa interação direito-esquerdo, superficial profundo, frente e posterior, torna-se prejudicada. Outra pesquisa está em andamento na Unicamp, no interior de São Paulo. 86 voluntários que tiveram Covid foram submetidos a ressonâncias magnéticas e os exames indicaram uma espécie de curto-circuito no cérebro. Os pesquisadores acreditam que essa disfunção tem relação com as queixas dos pacientes. Mais da metade reclamou de cansaço e 37% relataram alteração de memória 2 meses depois da fase aguda da Covid-19. Ainda é cedo para saber quais as consequências a longo prazo, mas a preocupação é grande entre as famílias dos pacientes. Quando o Jair entrou no hospital, estava doente? Estava doente. Só que agora ele apresenta um novo quadro que para nós é desesperador. Uma reportagem impactante, né? Uma coisa é certa, a gente tem muito ainda o que aprender sobre o coronavírus. E a pandemia gerou cenas que antes ninguém podia imaginar. As medidas de isolamento e o home office das empresas esvaziaram importantes regiões comerciais das grandes cidades. O movimento na rua 25 de março, em São Paulo, principal polo de comércio a céu aberto do país, nunca esteve tão fraco. Nunca vimos um negócio desse. A gente atendia mais de 4.000 pessoas por dia. A gente não está chegando nem no 100. Com aproximadamente 5.000 empresas ativas antes da pandemia, a estimativa é que 1.000 pequenos e médios negócios não suportaram a crise e encerraram as atividades. Coisa de 10.000, 8.000 empregos. No início deste ano, os comerciantes perceberam uma queda nas vendas de mais de 50%. Os lojistas mais prejudicados são aqueles que vendem artigos para o carnaval, que não aconteceu na cidade em 2021. Teve uns 5% do nosso faturamento, vamos supor que nossas vendas caíram 95%. Fizemos uma caminhada com o Marcelo pela região para perceber os estragos. Uma placa chamou a atenção dele. Uma placa de aluga-se no ponto principal da rua 25 de março. Não tem. Jamais você viu isso aqui? 30 anos, nunca vi. A rua principal vazia era algo impossível de se imaginar em fevereiro do ano passado. Aqui a gente tem o nosso câmera andando sossegado de costas, nós estamos conversando, batendo papo, parece que está passeando. A queda brusca na circulação de pessoas também afetou os centros empresariais. É que o home office fez muitos escritórios ficarem praticamente vazios. Com isso, donos de estabelecimentos comerciais no entorno viram o movimento despencar.